Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, Aceleradora de Óticas. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. É o atendimento que vende ou sabota. Olha só que grande tema, hein? Então, se você hoje tem uma operação que presta atendimento, enfim, que você realmente realiza esse trabalho de receber leads, de receber clientes, tem dificuldades ou mesmo tem curiosidade sobre o tema, nós trouxemos uma pessoa muito interessante e uma pessoa hoje estratégica do nosso grupo aqui da aceleradora de ótica, Fox Fame, enfim, todo o nosso grupo do segmento óptico, que é a Mariana. Mariana hoje é a nossa executiva de atendimentos, treinamentos, enfim, treina desde as lojas, as nossas equipes em loja, como até mesmo a rede, enfim, inclusive spoiler aqui, tá? A Mariana implantou uma rede com mais de 1.000 unidades agora, todo um formato, né, de atendimento, uma estrutura de call center, enfim. Então, assim, hoje te apresentando e fala um pouco mais para nós assim sobre o que é o seu trabalho, vamos dizer o seu trabalho na prática. Hoje, o que faz uma executiva de atendimento? Só para o pessoal se contextualizar. Bom, primeiramente queria agradecer o convite. Sinto muito lisonjeada por fazer parte desse movimento, né, que é a Fox Fame. E, bom, falando um pouquinho sobre o meu trabalho. O que uma treinadora faz? Eu me apaixonei por ser uma professora, uma treinadora, porque é incrível como cada ser humano tem uma perspectiva diferente sobre um mesmo assunto. E quando você é a pessoa que está à frente conduzindo aquele assunto, você vai mostrar a sua perspectiva sobre aquele assunto. E aí surge uma discussão muito legal, porque as outras pessoas vão também mostrar ali, elas vão ter a abertura de falar sobre a sua própria perspectiva sobre aquele mesmo assunto e inicia-se então essa discussão gostosa, né, que a gente agrega conhecimento e também recebe conhecimento do outro lado. Então, ser treinadora é algo desafiador, porque inclusive eu tenho 33 anos e já treinei proprietários de óticas que têm aí 80 anos, né, que já tem 40 anos de história, 50 anos de história. É um desafio bem grande, mas lembrando sempre que o conhecimento é algo que tanto você agrega quanto você recebe. Isso é muito legal, muito incrível. Isso mesmo, conhecimento sempre é bem-vindo, né? E até já pegando o primeiro gancho, já vou entrar em um tema polêmico aqui. Por que hoje aquela ótica que ela tem ótimos anúncios, ela está fazendo tráfego pago, ela tem uma captação excelente, um vídeo bonito, uma boa campanha, mas ela não converte? Bom, além de ser um tema um tanto polêmico, é algo que a gente também aborda no nosso treinamento, né? A gente fala sobre, inclusive, a abertura do nosso treinamento, a jornada de compra do lead, né? A jornada de compra desse pré-cliente. Ele só vai se transformar de fato em cliente quando ele de fato comprar de você, né? Então, o que esse pré-cliente, esse lead, faz lá dentro do teu funil? Ele passa por algumas etapas. E 70% da responsabilidade de converter, o que a gente sempre fala, né? Um lead, na verdade, ele é uma oportunidade. Né? As pessoas sempre, os atendentes, os vendedores têm essa falsa ideia de que um lead já é uma pessoa que está pronta para comprar de você. Então, quando a gente vem com essa ideia de que não, na verdade o lead ele é uma oportunidade. Quem vai transformar essa oportunidade em uma real venda é o atendimento. Então, é por isso que a gente libera, né? Inclusive, esse treinamento é um produto específico do nosso grupo, a gente vende esse produto e a gente comercializa, porém, para aqueles que fazem parte ali da nossa base de clientes, as pessoas que estão fazendo parte ali do nosso aceleramento da ótica, esse é um dos produtos que a gente disponibiliza, né, com todo amor e carinho, para que as pessoas entendam que o atendimento é como se fosse o hall de entrada da sua loja. Vamos imaginar a seguinte cena, né? Você reformou a sua ótica, colocou móveis lindos, maravilhosos, fez uma pintura diferente, fez um cantinho do café, o espaço kids e o hall de entrada.
O hall de entrada da sua loja é o WhatsApp, né? As pessoas, você está investindo em anúncios e as pessoas vão entrar em contato com você através de onde? Através do WhatsApp. E é ali no WhatsApp que você vai conseguir fornecer a mesma experiência que ele tem lá na loja, que você tem um apreço muito grande, né? Muitos lojistas têm um apreço muito grande pela loja física e acabam se esquecendo de que o hall de entrada dessa loja, na verdade, é o WhatsApp. E é ali que o cliente, esse lead, né, vai ter essa primeira experiência com a sua loja. Então, por isso que a gente considera tão importante. Voltando ao assunto, né, voltando à pergunta, então, o que, que a gente faz no treinamento? Né? A gente aborda ali os pontos, né, as etapas em que esse lead vai passar e qual é a responsabilidade do atendente. Um atendente não é a pessoa que responde perguntas. Um atendente, na verdade, é a pessoa, ele tem que ser um profissional estratégico, é a pessoa que vai conduzir essa jornada de compra, né? Então, nós não podemos ficar ali esperando que esse cliente, que esse lead me faça perguntas e aí eu vou respondendo e dependendo do que ele responde, eu dou uma resposta devolutiva ou não. Muitos leads, infelizmente, são abandonados no meio do caminho. E a gente faz até uma comparação muito engraçada, né? É como se você estivesse atravessando uma faixa de pedestres. Você vai estar no lugar certo, com a atitude certa, porém, você corre o risco de ser atropelado. E você vai ser atropelado por quem? Pelo teu concorrente. Porque se você abandonar esse lead no meio do funil, uma outra empresa vai aparecer para esse lead com outro benefício, né, uma outra promoção, e você vai perder esse lead. Ah, mas a gente tinha criado uma conexão com essa pessoa, ele já tinha dito que ia vir na minha loja e não apareceu. Será que você realmente criou essa conexão ou você só acha que criou essa conexão, né? Então, esse trabalho é muito importante, a gente abre, né, essa visão dos empresários, dos atendentes, para que eles entendam, compreendam a importância, né, de um bom atendimento no WhatsApp. Exatamente. A gente falou aqui sobre dois pontos bem interessantes, sobre concorrência e sobre abandonar o lead aí na metade do caminho, né? E tem um ponto muito interessante sobre tudo isso, que assim, tanto abandonar o lead quanto concorrência está 100% linkado, porque o cliente que a gente abandona, que a gente não mantém mais relacionamento, que a gente não conduz o atendimento, como foi muito bem dito aqui, ele é um cliente que ele vai sim chegar até o nosso concorrente e ele provavelmente vai comprar com o concorrente. Então, eu até quero encaixar outra pergunta estratégica aqui, que seria o seguinte: o quanto que o atendimento hoje no WhatsApp, esse primeiro pré-atendimento, esse hall de entrada, como foi citado, ele é importante para a reputação da ótica da empresa? Tem um peso, a gente faz uma média, né? Tem um peso aí de 70%. Muitas empresas hoje acreditam que anunciar já é vender. E anunciar é uma primeira etapa desse funil de vendas, como a gente comentou anteriormente, né? E essa primeira etapa é responsabilidade total do estrategista, do gestor de tráfego que está lá dentro da empresa, bolando uma estratégia legal, descobrindo quem que é o lead correto, né? O potencial curioso. A gente diz que é o curioso que é um potencial cliente. A gente está em busca dessas pessoas, né? Qual é a região que a gente vai anunciar, enfim, o criativo, a copy, tudo isso tem peso no leilão que rola lá dentro do Meta, né? Só que a gente sabe que, como o Meta, né, existe uma integração dessa inteligência do Meta, o Instagram e o WhatsApp, os dois fazem parte do mesmo grupo, então é uma mesma inteligência. Já existe uma comprovação, né, de que essa inteligência do Meta faz uma leitura de como esse WhatsApp esse lead está sendo recebido no seu WhatsApp. Eu tinha um cliente nosso, vou abrir aqui, nem sei se eu poderia, mas tinha um cliente nosso que ele achava que estava tudo certo com o atendimento, e aí a gente foi fazer o acompanhamento comercial, que é um ponto bem importante também, porque dar o treinamento é como se eu estivesse te entregando uma ferramenta. Aí eu te ensino a utilizar essa ferramenta. Essa ferramenta também é um kit, né? Eu te entrego também o script de atendimento e depois a gente ainda faz o acompanhamento comercial. Mas, voltando ali, o WhatsApp, a inteligência artificial do Meta faz uma leitura. E esse nosso cliente, ele recebia todos os clientes durante uma semana e ele só fazia o atendimento na sexta-feira.
e ele achava que estava tudo bem, né? E quando, na verdade, os clientes estavam esfriando lá dentro do WhatsApp. Existe uma pesquisa, né, que nós temos aí de 3 a 7 minutos para fazer pelo menos uma primeira abordagem. Por quê? Vamos demonstrar um cenário aqui. Quando a gente vai até uma loja física comprar, nós colocamos uma roupa, nós tomamos nosso banho, embarcamos no nosso carro, nós vamos lá, estacionamos nosso carro, adentramos aquele local e nós estamos em um ambiente que já nos desperta um desejo por compra, certo? Quando nós vemos um anúncio, a gente está ali vendo esse anúncio, geralmente a gente está onde? No sofá de pijama lá na nossa casa. Então, esse impulso de compra é muito mais frio do que quando a pessoa vai até a loja física. Se esse impulso de compra já é um pouco mais frio, porque você não está nesse ambiente, como eu mencionei anteriormente, então o que a gente tem que fazer? Qual que é a nossa responsabilidade? Pelo menos esse uma pergunta, uma primeira abordagem, ela já tem que ser feita de 3 a 7 minutos. Inclusive, né, o próprio WhatsApp Business hoje não é mais só uma ferramenta que é um aplicativo de conversas como antigamente, né? O WhatsApp hoje é um canal de vendas. O WhatsApp Business tem esse nome justamente por isso. Ele é um canal de vendas e se você não explorar esse canal de vendas com todas as ferramentas que ele tem disponível, você vai perder dinheiro. Dinheiro vai ficar na mesa e você não vai aproveitar essas oportunidades chamadas leads, né? Então, uma das ferramentas que a gente tem disponível no WhatsApp Business hoje são as mensagens automáticas, né? Mensagem de saudação, mensagem de ausência. A gente também consegue fazer a gestão desses contatos, por exemplo, o seu João entramos em contato com o seu João. Ele clicou no nosso anúncio, entramos em contato com ele e aí ele não nos respondeu nessa nossa primeira abordagem. Ele visualizou nossa mensagem, não nos respondeu. A gente vai colocar uma etiqueta no seu João, na conversa do seu João, para que a gente consiga identificar amanhã, no dia, né, um dia após essa primeira abordagem, que eu preciso fazer uma cadência, um follow-up nesse cliente, nesse lead, né, para continuar deixando ele aquecido, porque convenhamos, né, um atendimento humanizado é feito até por inteligência artificial hoje. Né? Um atendimento humanizado não é aquele atendimento gentil, delicado, em que a gente manda um monte de áudio para o cliente. Isso não é atendimento humanizado. Atendimento humanizado é quando eu consigo me colocar no lugar daquela pessoa que está recebendo o meu atendimento. E se o seu João estava em um momento que não estava apto para me responder? Às vezes ele estava lá num consultório médico e ele clicou no meu anúncio porque ele achou aquilo ali muito interessante, despertou um desejo nele, um impulso de compra, porém naquele momento ele não pôde me responder e foram surgindo outras conversas, a nossa conversa foi ficando lá por último e se eu não cadenciar, não fazer um follow-up nesse lead, provavelmente a gente vai perder essa oportunidade, porque ele vai voltar lá para a rede social em um determinado momento e o que vai aparecer para ele? O anúncio do nosso concorrente. Isso mesmo. Washington Oliveto, saudoso Washington Oliveto, ele falava algo muito interessante. Ele dizia, se o seu produto não é bom, fica quieto. Não faça o efeito reverso, né? Não anuncie ele, não gere uma expectativa no mercado, porque daí sim, quando nós geramos uma expectativa, o cliente entra, vê que não é legal e ele sai denigrindo o produto. Então, acaba se tornando um efeito reverso. A gente faz uma campanha, a gente foca em um material, uma oferta estratégica, publicitária, visando adquirir clientes, oportunidades, conversão e visibilidade. E a gente tem o contrário. A gente perde clientes, a gente queima o nome da empresa e a gente ainda perde faturamento, não só que a campanha poderia trazer e não trouxe, como todos aqueles clientes foram impactados negativamente e eles não vão voltar a comprar. Tem uma situação pessoal minha que aconteceu mesmo, eu não vou abrir nem empresa nem segmento, mas eu estava procurando um produto X e eu entrei em contato com 2 ou 3 empresas da região e uma dessas empresas teve um atendimento muito ruim, tardio e muito ruim. E foi a primeira empresa que eu chamei, porque aparentemente era a empresa mais bonita, mais estruturada. Então eu comprei primeiro aquela empresa, chamei eles não me responderam, não me atenderam, chamei uma segunda e uma terceira, visando também fazer orçamentos.
Porém, a minha preferência de compra era a primeira empresa, porque eu já tinha comprado a estrutura deles. Eram bonitos, eram grandes, aparentemente tinha uma página legal. E o que aconteceu foi que a segunda empresa me respondeu e a terceira empresa me respondeu. A segunda empresa, com atendimento excelente, muito atenciosa e já me atendeu no que eu precisava. A terceira empresa respondeu também. Lá no final do dia, a primeira empresa me responde com um atendimento muito ruim, um atendimento falho e até assim algumas coisas que eu acredito que passou um pouco do ponto da educação. Resumindo, eu não comprei da primeira empresa, eu comprei da segunda empresa e ocorreram algumas situações onde, sejam amigos, empresários, me perguntaram sobre o produto e eu indiquei a segunda empresa. E eu, inclusive, já tirei uma venda da primeira empresa, porque eu tinha um conhecido que comentou, eu vou fazer um negócio assim com a empresa X, nananana. Eu disse, olha, minha experiência com eles não foi legal, eu fiz com a empresa Y. Eu gostei mais deles. O que ele fez? Ele não tinha chamado a empresa Y. Ele chamou a empresa, gostou do atendimento e fechou. E ele já tinha um orçamento com a primeira empresa. Então, assim, eu literalmente tirei o cliente deles. Claro que isso não foi proposital, não foi algo intencional da minha parte, mas foi realmente uma consequência de algo que eles não fizeram. Eles não prestaram um bom atendimento, a minha experiência com eles foi negativa, logo eu já vinculei essa experiência negativa com a imagem da empresa e eu não indico eles para qualquer pessoa que vier me perguntar. Eu vou indicar quem eu tive uma experiência positiva. Então, a pessoa, a empresa que eu tive uma experiência positiva é a empresa que eu estou indicando de forma orgânica, sem ganhar absolutamente nada, porque como eles me atenderam, eu quero que também eles atendam outras pessoas. Então, hoje, o grande ponto dentro disso que o Washington Oliveto falou que é uma grande verdade é exatamente isso. É nós prestarmos um bom atendimento para que o nosso cliente se sinta tão bem com o nosso atendimento, se sinta tão bem com todo esse nosso suporte prestado, que ele também nos indique de forma orgânica, porque hoje o nosso mercado do segmento óptico, infelizmente, o atendimento é precário. O atendimento, assim, é terrível, terrível. Então, hoje, qualquer ótica que tenha essas noções, principalmente que entra no nosso treinamento, entende esses gatilhos, entende toda essa estrutura de organização, eles conseguem aplicar isso, eles realmente conseguem se destacar no mercado, eles realmente conseguem aumentar os indicadores, conversões, enfim. E até é meu próximo ponto. Vamos lá. A gente está falando aqui de tráfego pago também, obviamente, onde capta esses leads, são os clientes frios que chegaram até nós, são clientes que apenas viram um anúncio. Hoje, na relação tráfego pago com atendimento, tá? Se nós fôssemos falar de uma porcentagem, tá? Quantos por cento o atendimento vai ser responsável pela conversão do tráfego pago em si, da minha campanha? Qual a responsabilidade aí do atendimento versus conversão de uma campanha de tráfego pago? Bom, vou só fazer uma outra pergunta que vai caber dentro dessa pergunta que você fez agora, Gabriel. Imaginem vocês, também tem uma história, né? Depois eu vou contar ela, mas imaginem vocês, se um cliente tivesse que descrever a sua loja hoje apenas com base no atendimento de WhatsApp que você está oferecendo para o seu cliente. Como você acha que o cliente está definindo a sua loja apenas com base no atendimento que você está fornecendo? Muitas empresas hoje, como eu mencionei anteriormente, têm um apreço muito grande por reformar a loja, fazer uma fachada nova e acaba esquecendo do atendimento do WhatsApp. Vou contar essa história e depois eu vou responder a sua pergunta, Gabriel. Tem uma loja, é uma experiência própria que eu tive também. Tem uma loja no centro da minha cidade, uma loja muito bonita, inclusive. A pessoa já tinha essa loja há muitos anos e ela reformou a loja, colocou um lustre muito bonito, lâmpadas de LED. As atendentes, inclusive, mudaram seus uniformes. Eu sou uma pessoa muito observadora e eu percebi isso. E eu fiquei com desejo de comprar naquela loja. Passei um dia, vi na vitrine e resolvi entrar em contato primeiro pelo WhatsApp, porque eu queria perguntar se tinha o tamanho que eu gostaria de comprar. E quando eu entrei em contato com essa loja,
através do WhatsApp, o atendimento foi péssimo. E eu pensei na minha mente, puxa vida, uma loja tão bonita, como que pode ter um atendimento no WhatsApp tão ruim, tão péssimo, né? E, inclusive, a minha percepção de valor dos produtos que eles comercializavam diminuiu. Né, eu vou abrir aqui, eu estava atrás de um blazer, né, era uma peça de roupa muito bonita, e o valor era R$ 499. E eu pensei assim, puxa vida, não vale 499. Nessa loja aqui não vale. Por quê? Com base no atendimento que eles me forneceram no WhatsApp, eu acabei tendo uma percepção menor de valor dos produtos que eles comercializam. E isso pode estar acontecendo com você atualmente. Muitas pessoas, a gente sabe que o boca a boca, ele tem muito poder lá fora. Às vezes a gente ignora isso, mas, Mariana, minha cidade é grande, aqui não tem esse negócio. Tem, porque toda cidade grande ela é dividida em bairros. Como que você está sendo conhecido no bairro? Essa pessoa que entrou em contato com você, que recebeu um péssimo atendimento, como que ele chega lá na casa dele, à noite ele vai jantar com a família, o que que ele vai comentar? Meu Deus, vocês nunca vão lá na Ótica X, porque lá o atendimento é muito ruim. Eu nunca vou comprar lá e se eu puder dizer para todas as pessoas não comprarem lá, é isso que eu vou fazer. O mesmo acontece quando ocorre o contrário. Eu fui em uma loja, recebi o anúncio de uma ótica, fui muito bem atendida no WhatsApp. O que é um bom atendimento? Isso também é um ponto muito importante para a gente abordar aqui. Um bom atendimento não é aquele que é feito com amizade, com gentileza. Você se lembra do quê? O que fica marcado na sua mente? Qual foi a empresa que resolveu o teu problema? Foi o que você acabou de mencionar, né? Qual foi a empresa que de fato resolveu o teu problema? Não foi a mais gentil, a que te ofereceu a melhor oferta, ou a que, sei lá, tinha algum produto diferenciado. Não, foi a que resolveu o problema que você tem. Às vezes a gente quer falar muito dos produtos que a gente tem, coleção nova, oferta, e qual é a dor do teu cliente? Se você saber conduzir a conversa da forma certa, você vai descobrir qual é a dor do teu cliente. E é isso que ele precisa nesse momento. A gente está percebendo que existe um movimento no mercado, no ramo óptico, muito errado, que foi causado, inclusive, por nós mesmos, né, para os atendentes, pelos comerciantes do ramo óptico, em só passar preço. E por trás do preço, a gente sabe que existe um valor. E é isso que as pessoas querem saber. Qual é a diferença de uma lente de R$ 299 para uma lente de 899? As pessoas acham que é só uma diferença de preço, que é tudo igual. Por que quando um médico te dá uma receita de um remédio específico para te curar de uma determinada doença, você vai lá e quer comprar na farmácia especificamente aquele remédio? Você vai em todas as farmácias até encontrar. Porque a receita é para aquele medicamento. E por que a receita do seu óculos também não pode ser específica para aquilo que você precisa? Às vezes a lente de R$ 299 não vai resolver o teu problema. E você vai continuar, depois ainda inclusive falando mal da ótica, né? Porque me venderam um produto de baixa qualidade. Por quê? Por causa desse movimento que está sendo gerado no ramo óptico, que a gente só passa preço, a gente entrou numa briga de preço ferrenha. Existem muitas redes, muitas empresas, né, no ramo óptico brigando hoje por preço, enquanto nós vendemos saúde ocular. Né? Eu me apaixonei pelo ramo óptico no momento em que eu pensei sobre o seguinte tema: qual é o outro acessório de moda que te entrega saúde hoje? Não existe. Inclusive, desafio você a comentar aqui embaixo se você conhece algum acessório de moda que entrega saúde. Não existe. E nós temos a oportunidade de vender esses dois benefícios, que inclusive está muito em alta, né? Saúde e moda. E você tem essa oportunidade, você fica brigando por preço dentro do WhatsApp, né? Porque eu vi já nos acompanhamentos comerciais, a gente vê muito isso. Mas qual foi o orçamento que você tem da outra loja? Esquece o teu concorrente, fala sobre o diferencial que você tem, o valor daquilo que você tem para oferecer. Tem muitas pessoas, muitas lojas que têm aí a tradição como um benefício, como uma diferenciação. Estão na mesma cidade, no mesmo local, atendendo há 40 anos. Só que o cliente não sabe disso. E isso transmite muita confiança. Então, são pequenas coisas que às vezes os comerciantes, os lojistas, estão tão acostumados a viver naquele meio, no dia a dia, que eles acabam esquecendo de comentar com quem? Com o teu lead,
que é a pessoa que está interessada em saber qual que é o diferencial, qual que é o valor que tem por trás do preço que você está oferecendo. Bom, respondendo a sua pergunta, Gabriel, dentro daquela nossa jornada de compra do lead que eu apresento lá no nosso treinamento, a gente pode perceber que a estratégia, ela é responsabilidade do estrategista, dos nossos gestores, porém, o restante total do funil é parte, responsabilidade, né, da equipe de atendimentos, ou seja, está girando aí em torno de 60% a 70%. E muitas lojas, muitos empresários depois mandam mensagem lá nos grupos, né, solicitando ajuda. Por que que o lead é ruim? Meu Deus, vocês só estão mandando lead ruim pra gente. Será que o lead é ruim? Ou será que a oportunidade, né, esse lead que é uma oportunidade, não está sendo abraçada da forma certa pela equipe de atendimento? Isso mesmo. Inclusive, existe uma grande polêmica, né? E foi vendido muito isso, que o tráfego pago fazia milagre. O tráfego pago não faz milagre. O tráfego pago, na verdade, não vende. Tráfego pago não vende. Ele traz um lead. E usando exatamente essa frase, o que vai definir, vai tornar, né, esse lead realmente uma oportunidade, ou ele vai fazer com que nós venhamos a perder dinheiro, porque eu vou até mais longe. Um lead que entrou e a gente não converteu ele, possivelmente ficou com uma imagem negativa e a gente perde dinheiro com esse lead. Então, o mesmo lead que é uma oportunidade, ele também, ao mesmo tempo que ele positiva o nosso caixa, ele também pode deixá-lo negativo, porque foi investido para adquiri-lo, ele tinha potencial de compra e o atendimento ruim bloqueou tudo isso e anulou tudo isso, né, todo esse interesse de compra realmente desse lead. Então a gente precisa, sim, de um bom atendimento para que a gente consiga converter o tráfego pago, porque o tráfego pago sozinho ele vai trazer leads, e leads não compram. Eu brinco muito com isso, assim. O lead ele não chama no WhatsApp dizendo assim, ó, manda tua chave Pix que eu vou mandar R$2.000 aí, que eu quero um multifocal. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O lead, ele chama com uma curiosidade, com uma necessidade, com um problema, e a gente tem a resposta para a curiosidade, a gente tem a solução para a necessidade e a gente também tem a solução para o problema dele. Esse é o ponto, é nós trabalharmos todos esses pilares para que a gente consiga entregar o que ele busca e o que ele está procurando, ou às vezes até mesmo direcioná-lo no que ele busca ou procura. Esse alinhamento de expectativas, né, que também é abordado muito forte pela nossa equipe, e hoje o papel do óptico, né, principalmente o papel técnico, é realmente esclarecer o cliente, que às vezes tem alguns desalinhamentos, porque ele não é obrigado a conhecer o segmento. Afinal de contas, ele é um cliente, às vezes é o primeiro contato com o segmento, então ele tem dúvidas, ele tem desalinhamentos, ele precisa de um profissional para conduzi-lo e para interpretar o que é a real situação dele, o que é a real necessidade dele e o que são apenas tabus, o que são apenas aí conceitos totalmente distorcidos da realidade do que realmente é o produto e a necessidade desse cliente. Então, assim, a gente falou sobre acompanhamento comercial. O acompanhamento comercial, vou contar a história aqui para os nossos clientes entenderem, né? A gente começou há muito tempo já com os treinamentos para que a equipe dos nossos clientes conseguisse otimizar e aproveitar o máximo possível os leads de campanha e as oportunidades geradas. Porém, a gente percebeu que todos esses dados e a gestão de todos esses contatos e toda essa operação, ela não estava sendo bem aproveitada. E existiam muitos clientes que não estavam sendo respondidos, existiam muitos clientes que nos procuravam buscando escala, operações de redes, tá? Tem uma rede, eu só vou contar essa história para vocês entenderem o que aconteceu. Uma rede que ela gerava 17 mil leads por mês e ela nos procurou buscando escala. Desses 17 mil leads por mês que eles geravam, eles atendiam apenas 6 mil leads. 11 mil clientes não eram atendidos, nunca foram atendidos. E eles queriam escala. E eles não sabiam dessa situação interna. O nosso acompanhamento comercial, toda a nossa estrutura identificou isso, a nossa equipe identificou isso e a gente mostrou para eles. Ou seja, eles não precisaram aumentar o valor de investimento em tráfego pago. Eles não precisaram montar uma outra campanha super estruturada. A gente simplesmente organizou a casa.
fez eles fazerem a gestão de todos os contatos que estavam ali. Eles precisaram até contratar para conseguir fazer a gestão de todos esses contatos. E eles conseguiram aproveitar e otimizar a demanda que eles mesmos já geravam. E aí sim eles escalaram a operação, não aumentando o investimento, mas sim entendendo todos os dados e tendo total controle do que é a jornada do cliente. O cliente entrou, aonde está esse cliente? Quem atendeu, quem não atendeu? Em qual momento que ele está? Foi feito a repescagem? Não foi feito? Cadência de contato? Como isso está? Então, a partir do momento que a gente organiza tudo isso e a gente tem tudo isso de forma clara, o cliente aproveita 100% da base dele. E daí sim ele consegue escalar a operação, que não necessariamente precisa de aumento de investimento. Então, esse é o grande ponto. O acompanhamento comercial entra para isso, para nós conseguirmos identificar todos esses fatores, toda essa operação e, obviamente, conduzir também pontos de ajustes comerciais. Inclusive, hoje é uma coisa que nós fizemos, correto? Lapidar, né? Com certeza. O acompanhamento comercial tem muitas empresas que têm medo. Tem atendente que diz: Meu Deus, Mari, como assim? Você vai mandar aqui os prints no grupo? Que medo! Né? E a gente brinca que durante o treinamento eu sempre costumo dizer: agora eu sou o terceiro braço da sua atendente, porque a gente vai estar ali somando junto. Nós fazemos parte da sua equipe. Se nós estamos inseridos dentro de um mesmo funil de vendas, nós agora fazemos parte da sua equipe, né? Então esse é o grande diferencial. O acompanhamento comercial é aquilo que eu falei anteriormente. A gente entrega a ferramenta e ensina a usar a ferramenta e ainda acompanha durante o uso. Então, o acompanhamento comercial ele vem para ser a cereja do bolo, né? A gente costuma dizer. O acompanhamento comercial ele não está ali para constranger o atendente ou o vendedor. Ele não está ali para criar situações dizendo que nós temos o conhecimento e vocês não. Longe disso. O acompanhamento comercial ele vem para somar. Porque geralmente essa é a conversa que rola, né? Entre a vendas e o marketing. Porque o lead era ruim, por isso que eu não vendi. Eu não vendi porque o lead era ruim, né? E aí fica nessa disputa. E o que a gente costuma fazer? A gente costuma primeiro fazer esse alinhamento de expectativa. Ok, o lead, você está me informando que o lead é ruim. Vamos ver como está primeiro, vamos lá ver como é que está sendo feito esse atendimento. Para depois a gente afirmar que o lead é ruim. Porque o atendimento literalmente é o que vai conduzir essa oportunidade, né? Então, o acompanhamento comercial ele vem para somar junto com os atendentes. E é muito legal, porque tinha empresa na nossa base de clientes que já estavam ali há algum tempo, a gente vinha dando resultado, entregando uma grande quantidade de leads, porém a maioria deles estavam sendo perdidos, como o próprio Gabriel mencionou aqui. E o que a gente fez? A gente pegou a atendente pela mão, literalmente, e aí a gente foi lá mostrar para ela, olha só, o que tu acha, né, dando sugestões, o que você acha de a gente alterar essa forma aqui? Inclusive, gente, vamos ser sinceros aqui, né, quando a gente recebe um grande texto de uma empresa, quando a gente está recebendo um atendimento no WhatsApp, quem que lê? Ninguém lê. Você prefere agendar o seu exame, né? Ou você prefere agendar a sua consultoria aqui na loja às 8 ou às 14 horas, tudo junto. Ninguém vai ler. Ou se eu ler, eu vou ficar com preguiça de responder. O cérebro humano, a neurociência já comprovou isso. A gente tem preguiça de responder pergunta difícil. Então, faça uma pergunta que se transforme em algo fácil dessa visualização para o cliente te responder. E aí você é só organizar aquelas informações. Você prefere, 2 pontos. Pula um parágrafo, vamos para um parágrafo lá embaixo. Às 14 horas, próximo parágrafo, às 10 horas. Qual você prefere? E aí você deixa isso organizadinho, o cliente, né, a percepção que você tem é que são poucas informações para você pensar sobre elas, e aí a pessoa te responde muito mais rápido, muito mais fácil. Existem muitas empresas que estão sendo ignoradas no atendimento do WhatsApp. A gente está sendo ignorado, a gente fala com o cliente não responde, mas é claro que ele não vai te responder. Dá uma olhadinha, faz uma revisão do teu WhatsApp, inclusive o próprio layout do WhatsApp foi desenhado para fazer a cadência de contatos. Ali você tem o nome do contato como você salvou e embaixo vai ter ali a última frase, ou que você enviou ou que o cliente te enviou. Nós somos humanos, nós cometemos erros, né? Então, às vezes, o seu João conversou contigo ontem e você deixou o seu João lá sem a resposta para a dúvida dele, porque foram surgindo outras conversas e o seu João vai ficando lá embaixo.
E aí você faz essa revisão e você consegue ver. Quando faz a revisão, você já dá uma olhadinha. Será que a forma como eu falei com o seu João foi eficiente? Foi organizada? Será que a forma como eu falei não é só gentileza? Atendimento humanizado não é só gentileza. Quando a gente se coloca no lugar da pessoa que está recebendo atendimento, imagine você que é você recebendo esse atendimento. Você reclamaria se tivesse um texto gigantesco, todo desagrupado, misturado, de forma não organizada, ou você ia querer interagir, ter desejo, né, por interagir com aquele atendente quando ele deixa tudo organizadinho, bonitinho na conversa e que se torna mais fácil de você responder, interagir com ele, né? Então, o acompanhamento comercial ele vem exatamente para isso. A gente, devido a conformidade do dia a dia, a gente vai se transformando em pessoas conformadas e aquilo ali se torna um teu novo normal, atender daquela forma, e aí quando vem uma outra pessoa de fora e te traz essa visão de que não, às vezes é só organizar aqui, ó, o teu atendimento é bom, é só organizar, ou você está esquecendo de chamar o cliente pelo nome, criar essa conexão, você nem se apresentou para ele, você tá esquecendo de levar o valor que existe do teu produto. Gente, são pequenos detalhes, e eles fazem sim toda a diferença, e a gente fala isso por experiência própria, porque, como eu mencionei, né, tinha essa empresa, eles estavam perdendo muitos leads e a gente pegou ela pela mão, a atendente, e a gente mostrou, ó, se você melhorar esse ponto, esse aqui também tem um ponto de melhoria, a gente foi pontuando ali junto com ela, ela se dedicou, porque daí tem a parte do atendente, nós não podemos, né, fazer aquilo que o atendente precisa fazer, ter esse hábito de ir lá todos os dias e melhorar cada dia um pouquinho mais, porque o atendimento é uma construção. A gente entende isso, nós somos uma empresa que não promete resultado da noite para o dia, inclusive se tem alguém te prometendo resultado da noite para o dia, te vendendo números, com certeza ele está te enganando, porque tudo isso existe uma construção, a estratégia, o atendimento, tudo isso é construído e a gente está ali para construir junto com a empresa, junto com o atendente, esse novo padrão, né, que acaba elevando a visão que o cliente tem, esse lead tem da sua empresa, e aí ele tem o desejo de continuar a conversa, de fechar a venda com você, né? Teve muitos clientes nossos que não tinham o costume de vender pelo WhatsApp, apenas chamava para vir em loja. E aí a gente ensinou a forma certa, inclusive de mandar orçamento, né? Mandar orçamento existe uma forma certa. Não vou abrir aqui, vou deixar as pessoas curiosas. Tem um passo a passo mágico, né? Tem um passo a passo mágico, tem algo que a gente pode fazer para passar o orçamento, inclusive da forma certa. Não é só ir lá e jogar preços, né? Existem diversas formas de passar o orçamento e deixar esse cliente curioso para ele vir até a loja. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Toda a diferença, exatamente. Tem uma situação, uma história, olha só que interessante, uma ótica high ticket, ok? A gente está falando só de grife, ticket médio aí, vendas de 15, 20 mil reais por cliente, ok? Então estamos falando de uma operação high ticket. A atendente do WhatsApp, olha o pequeno ajuste, ela estava chamando os clientes pelo nome sem utilizar letra maiúscula. Qual o problema disso? Talvez você não tenha entendido ainda. Em algumas regras de etiqueta, isso a gente está falando de regras de etiqueta, pessoas mais esclarecidas têm esse hábito. Sempre que a gente utiliza o nome da pessoa com letra maiúscula, a gente está seguindo o padrão, mas quando a gente não utiliza a letra maiúscula, a gente simplesmente escreve o nome da pessoa sem ter a primeira letra maiúscula, nós estamos diminuindo a pessoa, nós não estamos demonstrando importância para com essa pessoa. Aqui na minha ótica, no meu bairro, ninguém liga para isso. Ok, mas uma operação high ticket, um cliente que quer fazer a compra de uma grife de 10 mil reais, um cliente que chega em uma loja com uma experiência, uma loja que serve um champanhe, entende? Existe todo um contexto. A realidade da operação, a realidade da loja, o perfil de cliente que a loja atende, e dentro deste cenário, os pontos de ajustes necessários para fazer com que tudo isso aconteça. Então, ajustes finos, porém extremamente pontuais e necessários para trazer conversão. Esse é o grande ponto de tudo que nós estamos falando aqui, e você entrou num assunto assim muito polêmico e muito importante.
que são essas empresas que prometem resultados. Eu concordo 100% com o que você falou, não tem como prometer um resultado, não tem como entregar um lead qualificado que ele já vai comprar sem que a gente saiba como está o atendimento lá na ponta. Porque o lead ele pode sim ser qualificado. Eu dei o meu exemplo aqui, eu era qualificado, precisava do produto, eu tinha condições, tinha forma de pagamento, eu tinha tudo. Eu só precisava ajustar a entrega e o detalhezinho final, tanto que eu comprei com outra empresa. Então, assim, eu tinha 100% de qualificação. Porém, o atendimento desqualificou esse lead, esse Gabriel lead, naquele momento. Então, assim, não tem como prometer resultado sem antes alinhar a operação, alinhar a estrutura interna e entrar com o acompanhamento. Não é só esse alinhamento e o colaborador prometer, não, prometo que daqui para frente vai ser diferente, eu vou fazer tudo isso. Vamos ver se isso vai ser feito. Vamos ver se vai ser aplicado realmente tudo isso. Porque uma coisa que eu sempre falo é que o dono de ótica, que tem muito tempo sobrando, né? É o empresário que mais tem tempo sobrando. A gente vê que o dono de ótica é o bombeiro, né? Ele vem para apagar os incêndios, enfim, sempre envolvido na operação. Então, assim, dono de ótica que já não tem tempo para nada, ele não vai ter tempo para pegar esse WhatsApp e ver como é que está o atendimento da equipe. Principalmente os nossos clientes, que a gente trabalha muito com redes, micro-redes, clientes aí que tem mais de 5 lojas, né, que é o forte hoje da nossa operação. Então, esses clientes, eles não têm tempo, talvez nunca pegaram esses WhatsApps. E nunca vão pegar. E eles nem precisam. Eles estrategicamente precisam delegar essa função para alguém que não só entende, mas que vai conseguir com rotina, para que vai conseguir com método, com frequência, acompanhar essa operação, fazer os ajustes e garantir que sim, todos os leads que estão sendo gerados estão sendo atendidos e principalmente a equipe está sendo capacitada para que eles sejam atendidos da melhor forma possível. É isso mesmo? É isso mesmo. Inclusive, tem um ponto muito importante ainda sobre esses leads, né? Que é o perfil de cada um deles. Nós entendemos que existem, assim como existem aí diversos temperamentos, né? Os 4 temperamentos, existem também perfis de leads, né? Existe hoje no mercado, a gente acredita que dentro de entre uns 7 perfis, mas a gente sempre costuma pegar os 3 principais, que é o curioso, que é aquele que vem cheio de perguntas genéricas, ele precisa de cadência, ele precisa de follow-up, porque ele não tem um pé atrás com a tua loja, ele tem 2. Primeiro porque ele viu o anúncio na internet, ele precisa reconhecer se você é real, se a oferta que você está oferecendo realmente é boa, se tem alguma vantagem, porque o brasileiro é dessas, né? Qual é a vantagem que eu vou ter se eu fazer parte disso aqui? Depois, tem o apressado. O apressado, ele quer tudo para ontem, acha que comprar óculos é igual ir na padaria, né? Que vou lá entregar minha receita hoje mesmo eu consigo pegar, né? Quem tem laboratório próprio consegue dançar conforme a música, quem não tem que ter uma carta na manga. E depois também a gente tem o caçador de promoção, que é aquele que já vem perguntando se tem desconto, se eu pagar no Pix, quanto que fica. Você tem que dançar conforme a música. Da mesma forma, como você atendeu o curioso, deixando ele mais à vontade, criando conexão, criando confiança nele, para depois ele te abrir as objeções e você poder quebrar essas objeções, é diferente da forma como você vai atender uma pessoa que está com pressa. Você não vai poder ficar fazendo muitas perguntas para você conseguir entender bem a fundo. Não, ele está com pressa, ele sabe o que ele quer comprar e ele quer que você resolva o problema dele para ontem. Agora, o caçador de promoção, eu sempre brinco que tem que ter a carta na manga da oferta exclusiva. Se você fechar comigo, o cliente te procurou às 8 horas da manhã. Se você fechar comigo até a 1 da tarde, eu te dou mais essa vantagem aqui. Isso é o que atrai esse perfil. Então, não posso falar mais nada, né? Porque eu já estou dando um monte de dica importante. Mas, inclusive, gostaria, né, de dar essas dicas para vocês. O nosso podcast também serve para isso, né? Para que a gente consiga compartilhar o nosso conhecimento com vocês. E educar, né? Educar, né, a nossa audiência. E é muito importante saber também disso, porque a gente precisa ter resiliência no meio disso tudo. Geralmente, quem atende, é muito importante que, inclusive, você tenha uma pessoa apenas fazendo esse atendimento no WhatsApp. Por quê? Depois, quando a gente vai chegar na hora do acompanhamento comercial,
Aí começa aquela história, né? Mas eu não atendi o lead da Fernanda porque ela me disse para eu não atender. Não, esse lead na verdade era da Maria. Não, na verdade foi a Fernanda que falou, que a Maria falou, Uhum. e aí ninguém tem a responsabilidade. O lead tá lá esfriando no WhatsApp, foi feito um péssimo atendimento e ninguém sabe dizer quem que é responsável por isso. E volto a dizer, né? A gente não tá ali para apontar o dedo ou para só jogar os erros. Nós estamos ali para dar sugestões, para auxiliar aquela empresa a ter um melhoramento real nesse atendimento do WhatsApp, né? E aí como é que funciona? Essa parte que eu mencionei de termos apenas uma pessoa, ela vai conseguir gerenciar, né? Muito melhor, fazer essa gestão de contatos de forma muito mais assertiva e produtiva. A gente vai conseguir, quando esse lead vem até a loja, essa pessoa que atendeu, ela vai saber dizer, ó, lá vem o seu João vai vir hoje às 10 horas, o problema dele é esse, para a gente resolver o problema dele, a gente tem que fazer isso aqui. E aí faz essa pessoa que é responsável por atender os leads, é ela quem vai passar as informações para os vendedores, né? Então, isso é muito importante. Perfeito. Vamos lá. A gente falou sobre muita coisa aqui, mas vamos fazer a pergunta final com um compilado bem prático para quem nos assistiu. Se você hoje pudesse dar uma dica, pode ser até uma construção ali, para esse nosso cliente, esse nosso ouvinte, que está anunciando através de tráfego pago e ele quer vender mais. O que ele faz? Beleza, ele anunciou, ele captou esse cliente e agora... Então, se você puder lembrar de uma coisa muito importante, eu diria que são as perguntas estratégicas, né? Quando você utiliza perguntas estratégicas para conduzir essa conversa, eu acredito que esse é o ouro do atendimento, porque como eu mencionei anteriormente, existe um movimento muito errado no mercado hoje, que é só passar preço. E você não... E o cliente não é mais bobo, né, gente? As pessoas sabem quando você realmente está interessado em resolver a dor dele ou quando você só quer, você só vê ele como um cifrão, né? Eu só quero te vender, te vender. Não, na verdade você precisa, o seu atendimento tem que ser consultivo. Você precisa resolver problemas. E para resolver problemas, você precisa ser assertivo na sua forma de conduzir. Como que é a forma certa de conduzir? Fazendo as perguntas certas. Inclusive, esse é um ponto que a gente aborda também no nosso treinamento. Existe pergunta que não vai levar ninguém para lugar nenhum, o atendente vai perder o tempo dele, o cliente, né, o lead vai perder o tempo dele, todo mundo vai ser, né, a gente vai ser ignorado por esses leads e ninguém vai para lugar nenhum. Agora existem as perguntas certas e essas são as ferramentas que a gente entrega para quem participa do nosso treinamento. Exatamente. Muito obrigado por essa conversa, muito obrigado por todas essas dicas aqui. Traremos mais dicas para vocês dentro do nosso podcast, dentro dos próximos episódios. E agora chega um grande ponto, né? Para encerrar, a minha mensagem final aqui seria: talvez seja o momento de você olhar menos para o anúncio e mais para o roteiro, para o atendimento, para as respostas aí, porque vocês estão respondendo ou convertendo. Essa é a grande mensagem final. A solução para essa situação, a solução para os anúncios, a solução para a falta de conversão está aqui nessa conversa, está hoje nessa solução que nós fornecemos na empresa. Então, eu encerro com essa reflexão para vocês e muito obrigado por terem assistido até aqui mais um episódio e vamos juntos acelerar no caminho de sucesso.